Capítulo 83. Noa e Kaiji esperaram na esquina da biblioteca, escutando: mas não deveríamos. Mesmo que a mestra esteja atrasada, está é a biblioteca dela. O que ela vai pensar? A voz sedosa e rouca de Diana mudava de tom, de agudo para grave. Cada palavra era tudo menos uma contradição, era um convite ao tabu. Nada se ela não souber. Elas ouviram a velha voz de um libertino feliz e o suspiro grunhido do caçador que encontrou seu alvo e adorou. Noa trocou um olhar com Kaiji e elas assentiram em uníssono, silenciosas agora, e passando entre elas enquanto o bater de carne com carne chegava aos seus ouvidos. Acontece que eu não ia me atrasar tanto quanto pensei, espero que minha hospitalidade. A última palavra se estendeu como quilômetros no horizonte quando ela entrou na sala com Kaiji carregando um baú nas duas mãos à sua frente. Pelas estrelas! Kaiji exclamou dramaticamente e largou o baú ao levantar as mãos para cobrir a boca, aparentemente horrorizada. O baú caiu no chão de pedra e se abriu, espalhando incontáveis moedas de platina por todo o chão. O metal tilintando refletiu a luz através das janelas e brilhou intensamente como as estrelas que Kaiji acabará de invocar. Te peguei, pensou Noa grosseiramente, e transformou seu rosto de coelho atordoado em uma máscara de fúria crua. O que você está fazendo com a minha escrava? Gritou ela. Diante deles, era bastante óbvio o que estava acontecendo. O velho elfo enrugado, com sua cabeça calva e barriga fina, estava com as calças abaixadas até os tornozelos, enquanto Diana estava curvada para a frente, claramente pressionada contra o cabo da vara do velho banqueiro. Senhora! Ele está estuprando sua serva. Kaiji pressionou, gritando de horror e se apoiando em um pé só. Não! Ele gritou em pânico repentino, soltando os quadris de Diana e dando um passo para trás em pânico. Diana caiu para a frente, o vestido ainda amontoado na cintura, lágrimas nos olhos. Desculpe, senhora. Eu disse a ele que não deveria, que não deveríamos. Mas ele disse que não importava, contanto que você não descobrisse. Que estava tudo bem. Diana fungou para dar mais efeito, e os olhos verdes gananciosos do velho libertino se moveram em pânico, procurando por ajuda que não existia. Não. Ela me seduziu. Eu juro, gritou ele, lutando para arregaçar as calças, mas sem muita sorte. Noa apontou para Diana, que chorava. Você profanou minha serva em minha casa, na minha biblioteca. É isso que eu vejo, Amondeira. Você veio, convidado para minha própria casa, em confiança. E me diz em questão de minutos, que ela, quem sabe se ela seria espancada por tais ações, simplesmente não conseguiu resistir a você. Noa o encarou impiedosamente. Quantos anos você tem? 1000? 1190, mas ela fez. Sua escrava vagabunda se jogou em mim. Ele apontou a mão trêmula para Diana, que se afastava lentamente com os olhos marejados de lágrimas, e ergueu a mão em punho perto dos lábios. Não, senhora, eu não contei. Só vim ver se podia levar chá para ele, já que você ia se atrasar. Ele me chamou de linda mas ele é uma pessoa livre e ele disse para não contar, Diana exclamou e correu para trás de Kaiji. Noa apontou um dedo para Diana. Silêncio, está claro o que aconteceu aqui. Ela rosnou e apontou o dedo acusador para o banqueiro lascivo. O olhar brutal no rosto de Noa poderia ter feito um demônio chorar. Seus olhos estavam semicerrados e todo o seu corpo tremia de raiva. Sua voz tão áspera quanto sua acusação era cortante. Você viu algo lindo que me pertencia e quis aproveitá-lo. Não se importou com a vasta riqueza que eu estava disposta a guardar em seus cofres, para lhe confiar. Não se importou com a santidade da minha casa, nem com a santidade da minha propriedade. Você queria o que queria e ponto final, mesmo que não a tenha estuprado. Ela é propriedade da minha casa. Teria usado a minha cama se tivéssemos nos encontrado no meu quarto? É assim que o Banco de Pazem trata seus nobres clientes? Violar nossa propriedade e nossa confiança dessa maneira, não. Não é aceitável. E para piorar, você insulta a qualidade dos meus servos. Saia da minha casa, Amondeira, saia, fora. Ela olhou para Kaiji e Diana. E vocês duas? Limpem as malditas moedas. Tenho uma carta para escrever ao príncipe, e a todos os outros nobres cujas casas vocês visitam. Noa girou nos calcanhares para ir embora. Não.
Eu não queria degradar seus servos ou sua casa. Eu juro. A mondeira olhou desesperadamente para o mar de moedas de platina, e enquanto elas eram recolhidas e guardadas no baú, foi como ver um tesouro efêmero escapar de suas mãos. Espera! Ele gritou e cambaleou atrás da duquesa. Nua olhou por cima do ombro, com os olhos carregados de desprezo. Seu rosto ainda está vermelho, e eu ainda consigo. Nua torceu o nariz, sentir o cheiro. Como você pode pensar em inventar isso na minha casa? Seus dedos se fecharam em punhos. Não consigo pensar em nada que não seja apenas mais um insulto como o que você fez. Ela gritou tão alto que ele viu claramente o fundo da garganta dela, mas o que mais o arrepiou foi que seu hálito não tinha calor, seu temperamento era fogo furioso, seu hálito era inverno furioso, e ele estava preso entre os dois, sem saber para onde se virar. Por favor, deixe-me tentar. Sinto muito mesmo. Eu não estava pensando. Foi um erro único. Juro que não a forcei. A mondeira gemeu em protesto e caiu de joelhos. Nua cruzou os braços diante do peito e olhou para ele com desprezo. Faça-me acreditar em você, e eu perdoarei isso, Nua disse com um tom áspero e mordaz. A mente de Amondeira disparava como quem anseia pelo último pão. Ah, bem, você ia depositar seu dinheiro conosco, e se? E se? Seu corpo formigava ao ouvir o tilintar de moedas de platina pura caindo em um baú atrás dele enquanto eram retiradas do chão. Bem, eu entendo que você tinha algum interesse em comprar terras em Comestran, e em muitos escravos para trabalhá-las. Temos boas relações com os bancos das outras grandes cidades. Eu poderia escrever uma carta de apresentação, garantindo-lhe classificações de crédito perfeitas e lhe dando direito a todos os serviços deles. Mas, respondeu Nua. Bem, alguns dos nobres, aqui e nas outras grandes cidades, podem ter se excedido. Sabe, eles podem não ter condições de comprar as terras que compraram, então podemos lhe oferecer a primeira oportunidade de comprar as terras e as pessoas a serem vendidas para recuperar o prejuízo. A mondeira ouviu as moedas tilintarem atrás dele. Quantas ela tem? Não posso perder essa conta. Ele gritou consigo mesmo e agarrou o rosto em desespero. Olhando para as costas da duquesa, ela deu um passo para trás e ele deixou escapar mais. Nós podemos, você é uma comandante mercenária de profissão, né? Criar uma nova unidade mercenária. Bem, muitas das unidades militares contratadas competem, podemos vender as dívidas delas. Gerenciar uma empresa exige muito esforço, e a maioria delas mantém um crédito bancário para manter seus equipamentos em dia. Assim, você pode fazer com que seja do interesse deles evitar os mesmos contratos que você está aceitando. Você terá liberdade para fazer vários trabalhos. A mondeira olhou para trás, para onde as moedas estavam quase todas limpas, o baú estava quase transbordando de metal brilhante. Nua se virou e apontou para sua caixinha de etiqueta roxa. Você sabe quem ela é? Ela fez a pergunta retoricamente e viu pela expressão dele que era óbvio. Sim, ela era Lady Kaiji de Comestra, uma duquesa da cidade. Ele pronunciou as palavras como veneno, como se detestasse admitir. Certo, mesmo que ela tenha caído, ela é muito leal a mim. Se a notícia do que aconteceu na minha casa se espalhar, os outros nobres podem ter motivos para questionar o que mais você pode fazer quando há. Nua deu um tapinha na bochecha e desviou o olhar como se estivesse pensando profundamente em como dizer o que queria. Menos riqueza, em jogo, talvez ninguém se importe muito com quem faz com quem, mas eu sei muito bem que eles se importariam com quem detém a riqueza deles. Usando seus servos em suas casas dessa maneira, é um insulto, especialmente para alguém que não é de posição nobre. Nua deixou a declaração pairar ali como a lâmina de um carrasco. Não, metade deles fechariam suas contas em uma semana, estaríamos arruinados. E isso se ninguém abrir um banco concorrente. Céus, e se ela decidisse fazer isso? A mondeira repassou o cenário horrível na cabeça e continuou a piorá-lo em sua imaginação com todas as versões possíveis do resultado. Ninguém precisa saber disso. Você me ofereceu um ótimo negócio. Se alguém me ofereceu, é claro que todos sabem que, mesmo sendo Kaiji, ela é confiável para dizer o que viu, mas isso não precisa acontecer. Vou punir aquela por bancar a prostituta. Como você diz que ela foi? A mão de Nua apontou para Diana, agora encolhida, que gemeu um leve pedido de misericórdia. Só acrescente mais uma coisa.
e podemos fazer negócio, e ninguém vai ouvir falar do resto dessa situação desagradável. Nua se aproximou do velho banqueiro, agora pálido e de olhos arregalados, então, estendeu o punho para a mondeira e o abriu lentamente, virando a mão para o lado para cumprimentá-lo. Sim, claro. A mondeira gaguejou enquanto o baú de moedas era pego nas mãos de Kaiji e ela retornava para o lado de sua senhora. Sei que você tem uma vaga no seu conselho, quero enviar um dos meus servos como representante dos meus interesses, considerando que minha riqueza ficará lá. Devo ter alguém por perto para garantir que ela seja administrada adequadamente, isso não deve ser problema, certo? Perguntou Nua retoricamente. Lady Ivanor, não sei de onde tirou essa informação, mas não há espaço vazio no tabuleiro, e mesmo que houvesse, nossas regras proíbem qualquer pessoa que não seja livre neles. Ele olhou para o baú como se fosse uma criança perdida há muito tempo que finalmente voltou para casa. Os lábios de Nua se abriram, ela riu despreocupadamente e colocou a mão no ombro de Amondeira. Haverá um lugar vazio quando você fizer um para mim, e eles serão permitidos, quando você mudar as regras para permiti-los, claro, se você não quiser. Nua deu de ombros e se virou. Diana, Kaiji, vamos, Amondeira pode ir sozinho, vou encontrar outro lugar para guardar minha fortuna, disse Nua secamente e retirou a mão. O que estou pensando? Perdoe-me, duquesa. Não li nas entrelinhas naquele momento. Claro que podemos lidar com algo tão, sim, trivial para você. Deixe-me fazer isso por você para compensar este acontecimento terrível. Amondeira ficou vermelho e esperou, com a respiração suspensa, até que a duquesa tomasse uma decisão clara. Pensando bem, acho que podemos fazer negócio. Nua estalou os dedos e apontou para a mesa. Escrava, conte as moedas para ele, certifique-se de que está tudo lá. Depois entregue-as a ele e peça um recibo. Diana, venha comigo para o seu castigo. Sim, senhora. As duas mulheres disseram em tons bem diferentes enquanto Nua e Diana saíam da biblioteca e trancavam as duas lá dentro. Estavam na metade do caminho para o escritório de Nua quando Diana abandonou seu ato de escrava chorosa, aterrorizada e apologética. Nua sentiu a cena logo atrás de si antes de vê-la, como alguém sente um olhar fixo em si mesmo. Ela ainda por cima se viu de relance no espelho que passava, e era noite e dia entre minutos antes e o presente. Os ombros de Diana estavam para trás e seu passo era longo e confiante. Seus braços balançavam graciosamente ao lado do corpo enquanto entravam no escritório. Eu me saí bem, minha senhora? Perguntou Diana enquanto fechava a porta atrás delas. Muito bem, mas... Eu prometi a ele que te puniria por bancar a prostituta. Nua mal conteve o riso, e Diana lambeu os lábios lascivamente. Você é uma dessas, eu sabia, senhora, eu sempre reconheço um predador quando vejo um. Diana abriu um sorriso de orelha a orelha. Nua revirou os olhos para a mulher. Juro que não sabia que estava comprando uma mulher que era parte súcubo. Diana riu, divertida. Às vezes me pergunto sobre isso, mas... Ela deu de ombros. Lady Kaiji, ou melhor, Kaiji agora, eu acho. Bem, ela nunca disse isso, e provavelmente é a única viva que saberia se eu tenho sangue de demônio ou não. Nua deixou esse mistério particular de lado por enquanto. Eles já foram embora? Perguntou, e Diana foi até a janela. Ela examinou o pátio abaixo. Os soldados ainda se esforçavam incansavelmente em suas lições incansáveis, e uma carruagem se afastava a toda velocidade como um morcego saindo do inferno. Ele está indo embora agora, como se demônios estivessem em perseguição. Diana respondeu e olhou para os soldados lá embaixo. Posso falar sobre algo fora da minha área de atuação, minha senhora? Perguntou Diana com um toque de curiosidade em seus brilhantes olhos verdes. Continue, respondeu Nua com indiferença. Seus soldados são todos escravos, certo? Então, por que estão treinando tão duro? Diana apoiou as mãos no vidro e se inclinou levemente contra ele, observando com a maior atenção possível enquanto homens e mulheres se esforçavam além do limite, apenas para se levantarem novamente. Os soldados não costumam treinar duro? Perguntou Nua com uma voz rica e sarcástica. Sim, mas escravos, senhora, a maioria dos escravos não se importa com muita coisa, nem mesmo em permanecer vivos. Eu trabalhei duro por causa da minha senhora antes, e agora, ela piscou para sua contraparte livre,
mas a maioria dos escravos nem se importa muito em permanecer vivos. A vida é trabalhosa e penosa, eles conseguem fazer as coisas, mas com dificuldade e sem entusiasmo. Noa largou o papel e cruzou as mãos sobre a mesa, porque eu lhes dou esperança, eles não estão fazendo isso por mim, não pela maioria deles, Noa explicou, incapaz de esconder um toque de tristeza na voz, mas mesmo assim continuou. Comprei a filha de uma mulher e a esposa de outro homem, e as libertei. Prometi a todos que os melhores soldados poderiam escolher alguém entre seus amigos ou familiares, e eu os compraria. Então, eles seriam libertados, os soldados permanecerão como escravos. Naturalmente, mas um homem fará muito por sua esposa, uma mulher por seu marido e ambos por seus filhos. Diana girou a cabeça para olhar para trás com tanta força que o movimento brusco causou uma pontada repentina de dor, mas seu olhar atordoado só aumentou quando Noa explicou mais: eu também os deixo ficar com qualquer saque dos mortos após uma vitória, desde que não haja ferimentos de retirada em seus corpos, isso os deixa ansiosos para avançar, eles vendem o saque, e o dinheiro é deles. Você recompensa escravos assim? Diana olhou para ela como se ela fosse de uma raça desconhecida. Isso os torna melhores em tudo o que fazem. Além disso, não há diferença real entre o livre e o escravo, a não ser pura sorte, onde você nasceu, em quem você nasceu, em que cidade você está no dia certo ou errado. Tudo o que me importa é o que me dará o que eu quero, e, claro, derrubar o que estiver no meu caminho. Agora, você conquistou uma grande vitória para mim hoje, escrava. Noa encarou a sedutora, que, com um sorriso sedoso no rosto que dissipou a expressão atordoada, começou a se ajoelhar. O que você fez? Colocou o banco de pazem no meu bolso, isso vale quase tanto quanto quebrar bracer, então diga o que você quer, se eu achar razoável e estiver ao meu alcance, então é seu. Noa continuou olhando para a mulher e seu sorriso sedoso e sedutor, ela decidiu acrescentar, prudentemente: mas se você disser uma noite com sua senhora, eu realmente vou te chicotear. Seu rosto estava tão impassível quando ela disse isso, que Diana não tinha certeza se Noa estava brincando ou não. No entanto, o que ela disse foi: se você encontrar a pessoa que causou a morte da minha mãe e do meu pai, eu quero essa vida para mim. Isso é justo, você está me dando muitas vidas, o mínimo que posso oferecer é uma. Você sabe de algo que possa ajudar? Perguntou Noa, repentinamente intrigada, inclinando-se um pouco para a frente sobre a mesa. Não, mas sua escrava, Kaiji, pode, disse Diana, virando o rosto para a janela para observar os soldados treinando lá embaixo. Ah, por que isso, escrava? Noa perguntou mais adiante. Diana pousou a mão delicadamente no vidro. Eu acho isso óbvio, senhora. É porque quando Kaiji era duquesa como a senhora, ela mandou expurgar toda a minha família, pai, mãe, irmãos, todos, menos eu. Eu tenho isso, ela disse, e tocou a gola com a mão livre. Não são muitas as pessoas que ganham joias como essas de presente de aniversário, especialmente no dia em que nascem. Ela bufou com desprezo por seu humor negro e continuou a observar o treinamento dos soldados.